Olá, meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell. No vídeo de hoje nós falaremos que o comunismo é oficial no Brasil e o STF garantiu isso. Pessoal, eu já falei isso em outros vídeos e pode parecer um tanto quanto repetitivo, mas não é. Nós estamos sob uma ameaça socialista e comunista muito grande no Brasil. Isso é um fato. Eu não acho isso, eu tenho certeza. Isso é um fato, basta olhar os acontecimentos, né, da política no Brasil para verificarmos isso. E quando eu falo da política, não envolve apenas os políticos, não envolve apenas aqueles que democraticamente foram eleitos para nos representar. Isso envolve a mídia que faz a cobertura da política nacional, isso envolve o poder judiciário, que hoje é um poder político no Brasil, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, né? Então, quando nós olhamos as ações desses agentes políticos, nós sabemos que nós já estamos sob um regime socialista no Brasil. Pode não ser aquele socialismo que já está beirando o comunismo soviético, mas já estamos sob um regime socialista no Brasil. E agora, o STF acabou de dar o primeiro passo para a instituição do regime comunista no Brasil, né? Então vamos fazer aquela recapitulação clássica do que é comunismo, né? O comunismo clássico nada mais é do que a socialização dos meios de produção, ou seja, haverá então uma revolta do proletariado, que é o povo trabalhador, vai tomar os meios de produção da burguesia que explora esse trabalhador, e aí todos os meios de produção, ou seja, né, as empresas dos empresários burgueses, serão agora comandadas pelo próprio trabalhador, de maneira que o trabalhador não seja explorado. Bom, estrito senso, o comunismo clássico é exatamente isso. Lato sensu, nós temos várias definições de comunismo, inclusive é que eu adoto que o comunismo é uma cultura. O comunismo não é um modelo econômico, político, social, nada disso. O comunismo é uma cultura. E sob essa cultura nós temos vários elementos, inclusive o elemento econômico, que nada mais é do que o socialismo, tá? O socialismo é o braço econômico do comunismo, da cultura do comunismo. Pois bem, ou seja, o comunismo, ele é o completo desrespeito pela propriedade privada. Se eu tiver que colocar aqui o maior ponto de inflexão, o maior ponto de diferença entre a esquerda e a direita, é exatamente esse. É o respeito pela propriedade privada. Se é minha propriedade, ela é minha propriedade, eu faço com ela exatamente o que eu quiser e ninguém tem o direito de chegar lá e colocar a mão nela. A propriedade privada é sagrada. E essa é a maior diferença, né, entre a esquerda e a direita, porque a esquerda não tem propriedade privada, ela não gosta da propriedade privada. A propriedade ela é sempre coletiva, né? Tudo é de todos. Coletivizar a bunda ninguém quer, né? Enfim, o STF então decidiu, por meio do nosso queridíssimo ministro Edson Fachin, que dispositivos da lei da reforma agrária que permitem a desapropriação de terras produtivas que não cumpre a função social agora é válida. Ou seja, no Brasil sempre existiu uma ambiguidade por causa dessa nossa Constituição ridícula sobre qual é o limite da, do uso da propriedade privada e até onde a propriedade deveria ser coletivizada. Porque como social-democrata, que é a nossa Constituição, né? Ela tenta mamar os dois, né? Então ela dá uma chupada na bola da esquerda e uma lambida na bola da direita. Enquanto o pau fica na testa, porque é isso que todo tucano adora, né? Então,
Se você vai até a Constituição Federal de 88, lá no artigo 185, está escrito o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, ó. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, ou seja, não pode ser desapropriado para fins de reforma agrária. 1. Inciso primeiro, né? A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Ou seja, a pessoa tem lá uma pequena propriedade rural, e essa propriedade rural está definida em lei, né? Porque a lei fala o que é pequena propriedade rural. Então, aquela propriedade rural está dentro dos limites que a lei considera uma pequena propriedade rural. E o dono daquela propriedade rural não tem outra propriedade. Aquela ali é a única propriedade dele. Então, ele não pode ser desapropriado com a finalidade de reforma agrária. Ele pode sofrer ali uma desapropriação administrativa, digamos assim. O governo quer construir ali uma escola, então ele vai desapropriar, vai dar a indenização para ele, vai construir uma escola ali. E quanto a isso, não há o que se discutir, tá? A desapropriação do governo, a gente não discute a desapropriação. A gente discute apenas o valor, porque a desapropriação vai acontecer de qualquer maneira, tá? E, inciso segundo, a propriedade produtiva, ou seja, independente se ela é grande ou não, se aquela propriedade privada é produtiva, ela não pode ser desapropriada para fazer reforma agrária. Aí vem um parágrafo único que já é a primeira casca de banana, né? A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Ou seja, eu tenho uma terra e ela é produtiva. Só que ela só vai ser produtiva se o governo falar que ela é produtiva. Se isso não é comunismo, eu não sei mais o que é. Então, suponhamos que eu tenha uma terra, né, uma propriedade rural, pequena ou não, e eu tenha nela uma plantação de milho, tá? E eu tenho, sei lá, eu não sei qual que é um número razoável, mas suponhamos que eu tenha 100 mil pés de milho lá, 100 mil espigas lá plantadas de milho. Aí o governo faz uma lei falando assim, não, para ser produtiva você tem que ter 101 mil espigas de milho. Em termos lógicos, a minha propriedade, ela é produtiva. Eu tenho 100 mil espigas de milho lá. Mas, para fins jurídicos, ela não é produtiva, porque eu tinha que ter 101 mil espigas de milho. Ou seja, o governo, então, pode desapropriar para fins administrativos e eu ainda posso sofrer uma desapropriação para fins de reforma agrária. Podem invadir a minha terra, ainda que ela seja produtiva, porque ela não está sendo produtiva nos moldes que o Estado quer que seja. Esse é o nível de absurdo do artigo 185, parágrafo único. Mas aí nós vamos ao artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: 1. Aproveitamento racional e adequado. O que é isso, né? A própria Constituição não fala, mas precisa de uma lei para poder explicar o que é aproveitamento racional e adequado, ou seja, é o governo te falando como que você deve usar a sua própria terra. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Ora bolas, isso é o maior interesse, né, de quem tem terra, é de utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, porque se ele não fizer, ele vai quebrar, né? Eu não tenho interesse em utilizar aquela terra até acabar e nunca mais ter como plantar nada lá, porque se assim eu o fizer, a terra passa a ser improdutível ou improdutiva. E aí eu vou quebrar, né? Nunca mais eu vou plantar um milho lá, né? Então isso não precisa nem estar em lei, isso é um negócio meio lógico. 3. A observância das disposições que regulam as relações de trabalho, aí vem a CLT, né? Uma maravilha aí. E 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, um artigo morde e o outro artigo assopra.
ou o contrário, um assopra e o outro morde. Ou seja, a própria Constituição fala que a propriedade privada ela é praticamente sagrada. Aí um outro artigo da Constituição vem e fala que a propriedade privada é sagrada nos termos que eu quiser que ela seja sagrada. E aí agora então, por unanimidade, inclusive os nossos egrégios ministros indicados pelo Bolsonaro validaram os dispositivos da Lei da Reforma Agrária que permitem a desapropriação de terras produtivas que não cumprem com a sua função social. Ou seja, mesmo a terra sendo produtiva, ela pode ser desapropriada, ou seja, a porra do MST pode ir lá invadir, o governo fala que dele é para reforma agrária e você vai ficar sem a sua terra. Ah, o MST só invade terras improdutivas. Não, agora ele sempre invadiu terras produtivas também. O problema é que agora ele tem, digamos que, autorização legal para invadir terras produtivas também. Tá joia? E isso aí, o relatório é do ministro Fachin, né? E todo mundo acompanhou o voto lá do Fachin. O Fachin é ex-advogado do MST e cabo eleitoral da Dilma. Então, a gente não precisa nem de falar o porquê que o Fachin decidiu assim, né? E o porquê que isso foi para frente, né? É o ex-advogado do MST fazendo esse tipo de coisa. Então, meus amigos, é o fim da propriedade privada no Brasil. O comunismo já está instalado. A diferença é que ele está num grau mais leve, tá? Mas o comunismo já está aí. E enquanto nós ficarmos calados em relação a isso, a sanha comunista do Brasil e do Supremo Tribunal Federal apenas aumentará. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o meu trabalho e siga o Instituto Thomas Sowell nas redes sociais. E por hoje é só. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Fui.